3 principais pontos que demonstram uma gratidão genuína. Primeiro, seja específico. Segundo, seja sincero. Terceiro, reconheça o valor. Como que nós podemos identificar esses pontos numa gratidão, numa expressão de gratidão? Todas as vezes que nós vamos referenciar uma situação ou a alguém da qual nós somos gratos, nós precisamos realmente ser específico, porque a fase em que nós estamos agradecendo ou que nós sentimos esta emoção ali, ela precisa gerar uma qualidade e uma pontuação em que momento começou essa situação ou a entrada dessa pessoa. E a parte da sinceridade é quando você consegue revelar em que ponto você estava e em que ponto você ficou a partir do momento que essa situação ou essa pessoa fez parte desta circunstância, dessa rotina aí que você estava executando. Dentro do nosso projeto, onde nós estamos aqui estudando como melhorar, né, a nossa vida, a nossa postura, as nossas atitudes no ano de 2026, em todas as áreas da nossa vida, e executando isso em conjunto com outras pessoas, porque nós não vivemos só, é muito importante que nós sejamos específicos ao expressar isso sobre o que nós somos gratos, sobre quem nós somos gratos e o porquê estamos demonstrando essa gratidão. E quando nós vamos falar do terceiro item, que é reconhecer o real valor, é exatamente você trazer para essa demonstração que você vai fazer ali, o quanto isso agregou no resultado que você esperava, o quanto isso trouxe uma alavancagem, ou o quanto isso te movimentou, o quanto isso acelerou o seu processo. Então, trazer essa quantificação ali do valor dessa gratidão que você está executando. Ser específico, ser sincero, reconhecer o valor, são 3 pontos que ele deve estar realmente expresso, deve estar realmente explícito numa demonstração de gratidão. É comum nós ouvirmos assim, muito obrigado, muito obrigado. Só que essa expressão em si, ela não demonstra genuinamente uma gratidão. E eu quero trazer um exemplo aqui para nós, falando dessa gratidão, e que vem totalmente assim a somar com aquilo que nós estamos falando sobre avaliar a nossa rotina e trazer essa quantificação do quanto nós estamos avançando ou do que foi que prejudicou o avanço. E isso aqui nós já até falamos em outros conteúdos sobre o livro de Neemias. Se nós pegarmos o capítulo 7, 8 e 9 ali de Neemias, ele vai trazer um exemplo muito claro do que eu estou tentando aqui expressar, passando para vocês, sobre essa questão da gratidão em relação a ser específico, em relação a ser sincero e trazer aí esse reconhecimento de valor. Então, ali no capítulo 7, vai começar dizendo assim que depois que os muros foram reerguidos, então, Neemias tinha feito um projeto ousado, grandioso, estavam todos trabalhando, empenhados, todos aqueles segredos ali do sucesso desse projeto, que nós até já comentamos aqui, estava acontecendo. Quando os muros foram levantados, ele foi lá, nomeou os porteiros, nomeou os cantores, nomeou os levitas, quem estariam cuidando dessa parte dos muros. E veja que o projeto não tinha acabado, porque as casas ainda não tinham sido levantadas, mas já havia ali um faseamento, já havia ali um percentual de realização
porque a cidade já estava cercada. Então agora ela já não era uma cidade assolada, derribada, mas era uma cidade já em construção, que já havia motivos para estarem cantando, para estarem louvando. Por isso ele já levanta os porteiros para vigiar as portas e os cantores e os levitas ali para já estar trazendo toda essa alegria e essa manifestação de que já estava acontecendo um avanço dentro do plano que eles tinham, que eles estavam executando enfim, e os motivos pelos quais eles estavam naquela situação começa então a ser exposto. Por quê? Quando ele levanta essas pessoas para fazer esse exercício ali dessa vigilância nas portas e esse exercício dos louvores e da adoração, então ele vai procurar nos livros, nos registros das pessoas, dos antepassados, dessas pessoas que ele tinha nomeado para trabalhar. E quando ele começa a fazer esse levantamento, então ele encontra tanto as pessoas que foram honestas, que foram fiéis, como também aquelas que foram desonestas e que não contribuíram com o avanço. E ele encontra também o quanto houve bondade de Deus, fidelidade de Deus, desde a promessa que Deus havia feito para Abraão, quando Deus depois tira esse povo do Egito, quando Deus faz com que eles atravessam pelo deserto e chega na terra prometida, e traz também o quanto eles se rebelaram, o quanto eles reclamaram, o quanto eles se revoltaram contra Deus, o quanto eles murmuraram e o quanto isso desagradou a Deus e o motivo pelo qual então eles foram exilados para a Babilônia, porque eles foram escravizados e porque eles estavam naquela situação tão difícil. E quando ali então eles estão fazendo toda essa revisão, esse monitoramento, essa avaliação sobre os motivos que eles estavam ali, enquanto tudo isso acontecia, eles louvavam e adoravam. Mas o interessante é que há ali um momento em que eles leem o livro e diz a palavra, isso já está no capítulo 8, que depois de 3 horas em que eles oravam, eles param e ficam mais 3 horas confessando os pecados, porque eles percebem que os antepassados deles não exerceram de maneira que deveriam exercer ali aquela rotina, não foram gratos da maneira que deveriam ser. Então eles ouvem, eles leem por 3 horas, depois eles param, confessam pecados, prostrados, de rosto ao chão, ali dizendo a Deus o quanto eles estavam arrependidos por tudo aquilo que aconteceu. E aí então eles adoram a Deus e só depois disso é que eles se levantam e começam então a entregar ao Senhor os seus motivos de gratidão por todos os livramentos que o Senhor tinha feito por eles. Então veja que há aqui esses 3 pontos, sendo específico naquilo que aconteceu entre o que Deus fez por eles e o que eles fizeram em resposta a Deus. E como mesmo assim a fidelidade de Deus preservou a vida deles, conservou a vida deles, mesmo que eles tiveram que pagar por essa consequência tão grande ali de ser escravizados. E quando chega ali nesse momento em que eles choram tanto, porque eles se sentem tão constrangidos por um Deus tão bom, por tantos benefícios que o Senhor tinha feito, e mesmo assim havia tanta rebeldia, tanta desobediência, tanto descumprimento. Então o Neemias pode dizer para eles, não chorem, não fiquem assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é dia em que nós tiramos esse momento para consagrar a nossa vida ao Senhor, o nosso Deus. Então vamos festejar, vamos comer e vamos beber. O que acontece aqui nessa nossa meditação de hoje? Exercer a gratidão sem antes fazer uma avaliação pode ser uma gratidão que não traz essa expressão genuína de exatamente a especificação do motivo em que nós estamos gratos, também o real valor, a real importância que nós precisamos dar para cada
parte, para cada pessoa que fez parte, para cada estrutura que foi utilizada. E então, quando nós olhamos para esta realidade, nós vamos ver que a gratidão, ela é muito mais do que um agradecer com a expressão muito obrigado, mas ela é reconhecer um benefício, é reconhecer com retribuição de emoção, de confissão, de rendição e de mudança de postura quando é analisado e percebido que houve ali as nossas deficiências, as nossas limitações. E também nós vamos encontrar a parte em que o salmista faz esse exercício de gratidão no Salmo 100, quando ele diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem cultos ao Senhor com alegria, entre a sua presença com cânticos alegres, entrem em sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é Deus, Ele fez nós, né? E nós somos dele. Ele vai dizendo essas coisas, nós somos rebanho do seu pastoreio. Ele diz, entre pelas portas com ação de graças e nos átrios do Senhor. E essas portas, quando ele fala, entre pelas portas, são essas referências de que o Senhor já tem tudo preparado para nós entrarmos e a maior forma de acessar essas portas, dos benefícios que o Senhor já tem para nós, é exatamente fazendo esse monitoramento onde você encontra no Senhor a bondade e a fidelidade dEle, porque você para reconhecer em todo o trajeto e você vai perceber que em nenhum momento do trajeto Ele te deixou. Então você fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é leal, porque o seu amor dura para sempre e a fidelidade dEle dura de geração em geração. Então nós podemos avaliar aqui esse dia que nós estamos quase terminando já, né? Falta agora 6 dias para terminar o nosso conteúdo de todos esses 40 dias que nós estamos estudando. E chegar a falar sobre a gratidão traz para nós, eu tenho certeza que quando você estava ali fazendo a sua avaliação, sua reavaliação, a confissão, a rendição, o reconhecimento das suas falhas, eu tenho certeza que veio para você muita gratidão. Que veio para você muitas vezes que você ficou até envergonhado de pensar, puxa, e eu fiz isso mesmo, e mesmo assim o Senhor me livrou, e mesmo assim o Senhor trouxe para mim uma nova chance, uma nova oportunidade. Porque quando eu imagino esse povo que estava ali junto com Neemias, e quando eles veem os absurdos que os antepassados deles tinham feito, e mesmo assim o Senhor continuou. E depois que eles estavam ali naquela situação de tanto sofrimento, o Senhor levanta Neemias, traz Neemias lá de onde ele estava, que ele não estava naquela condição de ruína que o povo estava, mas levanta ele, traz ele de fora com uma estrutura nova, com uma estrutura ousada, corajosa, para levantar, para reerguer, para dar para eles a condição de paz, que era a promessa original, que desde sempre o Senhor nunca tinha mudado. Entende como isso é importante para nós hoje? Eu convido, assim, você a olhar para isso com profundidade do seu coração e que você possa pegar esse conteúdo, levar para a sua alma e também fazendo tudo isso de forma que você conheça alguém que realmente precisa também de exercer essa gratidão de forma racional, de forma assim, um culto a Deus, trazendo para Deus o devido reconhecimento do poder de Deus que há em você, do poder de Deus que há em continuar sendo fiel na sua vida. Convide outras pessoas a assistir esse conteúdo, leve este conteúdo para que outras pessoas possam ter a oportunidade que você está tendo de exercer a sua gratidão através de uma mensagem tão simples que talvez você até já conheça essa história de Neemias e tudo o que aconteceu ali nesses 3 capítulos que eu trouxe como referência para você.